No vídeo de hoje teremos a segunda e última parte da minha aventura de bicicleta pela Carretera Austral, gravada em novembro de 2023, saindo da cidade de Coyhaique até a cidade de Futaleufú, onde cruzamos de volta para a Argentina para seguir a viagem rumo ao norte até o Alasca. Bom dia, pessoal, tudo certo? Acordando aqui nosso warm showers, o Patrício, o pessoal tá se organizando aí, o Abel terminando de organizar essas coisas, tem outros viajantes aqui. Aí, Patrícia aí. Aí, ó. Quem tá nos recebendo. Aqui de fora estão as bicis. Assim, todo mundo organizado. Eles vão partir hoje, a gente vai ficar aí mais um dia descansando. Valeu. E aí, gente, uma curiosidade como secar a roupa aqui, ó. A gente tem a lareira e pendura tudo em cima. E é isso. Aproveitamos o warm showers aqui pra limpar tudo. Não é só a gente que toma banho quando tem uma casinha, então mais uma vantagem aí de ficar em warm shower, economiza com limpeza de roupa e tudo mais. Agora já foi. Você tem mais pra treinar, filho. Henrique aprendendo a picar a lenha. Vai mais uma aí, Henrique. Esse tá bem duro, pero dale. Henrique vai ensinar pra gente como que corta a lenha agora. O cara que é o quentinho tem que fazer por merecer. No solo es pedaleo, no solo es pedaleo. Sim. Essa tá muito duro. A bike aqui do Maxim. Ele tá vindo desde o Alasca aí, pessoal. Tem 5 anos que ele saiu. Henrique prometeu agora o espetáculo. Mas esse tá muito duro. Aê, porra. Aquela outra vez não dá. Aprovado. É isso. Passou no teste, agora pode ter. Ficar quentinho. Estamos aqui, gente. Coyhaique. Decidimos ficar mais um dia. Ontem teve uma mini festa na casa do Patrício. Aqui nosso host. E aí ele falou, acordamos, desistimos de hoje. Ele falou, então, vocês querem fazer uma caminhada, um trekkingzinho? E vamos conhecer. Aí ele vai levar a gente ali, ó. Lá em cima dele. Vai ser essa trilha aí. Vambora. Por mi cabeza. Esses campos, galera. Henrique aí põe sua blusinha. Irá llover. Tu que sabe. E estamos subindo, galera. Olha lá, Coyhaique. Vamos subir mais. Estamos chegando. Chegando no topo, a gente se deparou com essa floresta que tinha esse musgo verde claro. O Patrício nos explicou que esse musgo só nasce em lugares que o ar é muito puro, a certa altura e temperatura. Bem especial, não é mesmo? Conseguimos vencer, pessoal. Quase 3 horas subindo. E olha aí a visão. Coyhaique pra vocês. Sim. E amanhã vamos ali, ó. E vamos subir. Depois de passar uns dias em Coyhaique, onde a gente descansou, lavou roupa, fez grandes amigos e o melhor de tudo, comemorou o meu aniversário, voltamos à estrada para finalizar a segunda parte da Carretera Austral. Mas andava chovendo demais ali na região, eu consegui filmar pouquíssimas coisas. Isso aí é a gente comendo uma marmita dentro de uma oficina para fugir da chuva, porque não tinha lugar para ficar. Era o tempo inteiro caindo água na nossa cabeça. Então, nesse dia eu só filmei isso aí, viu, galera? Estamos na cidade de Villa Manueles. Que é isso. Fomos no mercado comer, comprar uns negócios. A moça já falou que tinha uma amiga que tinha um campo, ligou pra mulher, a mulher tá em outra cidade, me falou, não, vai lá, entra, fica lá no refúgio lá protegido. Aqui o refúgio.
Tem um fogãozinho a lenha, que a gente pretende usar em breve. O Henrique tá de lá, ó, de pendurando as roupas. Aqui tá as nossas compras. Bolachinha pra ir tapeando a fome. E é isso aí, vamos ficar por aqui hoje. A mulher falou que talvez a gente pode dormir aqui dentro, pra não ter que armar barraca na chuva. A gente vai ver se tem outro lugar, talvez ainda melhor aí dentro da casa dela. Mas é isso, andamos 90 km em 5 horas, chovendo o tempo todo. O tempo todo a gente tá todo molhado. Tô aqui no processo de tirar as roupas molhadas. Mas é isso. Valeu, ótimo dia. Valeu! Conversamos aqui no camping, galera. Liberaram a salinha do Wi-Fi para ser nosso quarto. Então hoje a gente vai dormir aí, não precisa armar barraca na chuva, graças a Deus. E o Henrique vai se aventurar para variar aqui. Isso aqui é groselha, gente. É verdade, é groselha e o pessoal come ela maduro. Mas a dona falou que dá para comer verde com sal e eu vou tentar comer ela. É isso. Bom dia pessoal. Estamos começando o nosso dia. 65 km pela frente. Vamos para aquele vale. E aqui estamos passando por essa paisagem, ó, cheia de flor na beira da estrada. Com o vento ficou impossível ouvir o que eu falei, mas basicamente estava mostrando a cachoeira aí, falando que tudo era muito lindo. A gente só pegou chuva, então a gente não viu muita coisa. E hoje eu tô aproveitando aqui que o tempo tá bom. Bora! Pedalar pela carretera austral é realmente mágico. Você tem uma surpresa depois de cada curva. Você não sabe se vai vir uma cachoeira ou um lago, se vão vir picos nevados. É realmente maravilhoso, gente. Uma experiência que eu recomendo a todos. Lembrando que essas filmagens foram feitas em novembro de 2023 e eu tô reconstruindo os primeiros passos da minha jornada de bicicleta pelas Américas. Então, além de ter perdido um pouco dessas filmagens, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Pedalamos 50 km, 3 horinhas, hora de, ó, marmita, arrozinho com frango, graças aos apoiadores aí que mandaram um pix no meu aniversário, à beira do lago aí, com um leve chuvisco. Bora! Isso aí, pessoal, placa de 475 km para o fim da carretera austral. Começamos lá com 1.200 e alguma coisa. Chegamos aqui no nosso destino de hoje, Vila Amengual. São 2 ruas, tem um refúgio ciclista aqui. Nós vamos atrás dele lá. O Henrique chegando aí. É isso, e ó o lugar. Aqui o mais de Vila Amengual. Aqui a gente tem a igrejinha, uma pracinha bem típica aqui, tá vendo essas construções? Tudo de pedra, esses murinhos, super legalzinho aqui. É bem comum. Lá atrás a gente tem o monumento dos pioneiros. Pessoal, toda vilazinha que a gente passa são os pioneiros, que são as primeiras pessoas que vieram povoar essa região aqui mesmo há bastante tempo aí. Então sempre tem um monumento para eles, com os cavalinhos, com os cachorros e tudo mais. Aqui é a igrejinha para vocês verem. E é isso, uma vilazinha super simples. Virou festa, gente. Olha lá, virou festa mesmo. Cheirando os trem fedidos. Vocês estão gostando, né? São noites guerreiras? Sim. Bom, chegamos aqui, né, galera? A plaquinha. Bem-vindos. Safe Haven, ou seja, céu seguro para ciclistas. Eu não estou aqui, mas eu estou aqui, só andando por aí. Então pode entrar e sentar com confiança. Aqui a plaquinha do refúgio para ciclistas. A gente já tinha visto no Instagram, tinha visto em tudo. E aí, vamos lá conhecer onde que a gente vai passar essa noite aqui. Aqui a gente tem um banheiro. Ali é a casa dela, mas ela falou que a gente pode usar a cozinha e tudo mais. E aqui vai ser o nosso quartinho de hoje à noite. Aí, ó. Henrique aí. Bom, tem um lugar para esquentar a gente aqui. Ela já ligou o fogo. Podemos usar os colchões. E aqui, como sempre, todas as mensagens de cicloturistas, pessoas que já passaram por aqui. Então, mais um refúgio super legal que tem aqui na carreteira. O pessoal cobra mais barato que os locais comuns e tudo mais. A gente está pagando hoje 7 mil pesos. Estamos em novembro de 2023.
que é super, hiper honesto para a região. A gente tem pagado um pouquinho mais em outros lugares, com 8 mil pesos para um camping e tudo mais. Então aqui, dormir num teto quente por esse preço tá lindo. É isso. Valeu, pessoal. A noite no refúgio foi meio caótica, com entra e sai de pessoas pela madrugada, porque tava tendo uma corrida de bikepacking, a Cross Andes, mais de 1.000 quilômetros ali pela região. Então o pessoal chegava, dormia 2 horinhas, subia na bicicleta de novo e ia embora. Além do mais, todos os dias a gente estava cruzando com muita gente na estrada, então eu estava muito feliz de estar vendo uma prova de bike, de ultraciclismo ali na minha frente. No dia seguinte, o céu melhorou um pouco e a gente conseguiu ver e gravar alguns vídeos, porque a chuva estava realmente terrível. Só para vocês terem uma ideia, a gente estava um pouquinho adiantado na temporada. Éramos as primeiras pessoas a estar fazendo a carretera austral. Então assim, os campings ainda estavam fechados, os lugares estavam começando a abrir e a chuva ainda era uma constante. Então quem vai um pouquinho depois, quem vai ali para dezembro, janeiro, fevereiro, já pega alta temporada e não pega tanta chuva assim. Apesar de sempre chover lá na região, pelo que eu ouvi. Nesse dia a gente ia subir a tão temida Costa de Queulate, que a gente nem sabia que existia antes de estar lá, viu? Pausa antes da subida, já andamos 25 km. Tem esses abrigozinhos assim, que chove o tempo inteiro, e vamos pra lá. O bom de sair para pedalar sem pesquisar tanto é que você é surpreendido, às vezes positivamente ou negativamente, né? A gente não tinha ideia do tamanho do desafio que a gente tinha pela frente para subir a Costa de Queulate. A gente ouviu dizer que o pessoal que estava competindo chegou lá em cima e congelou nos dias anteriores. E eu falo isso de forma literal, eles chegaram lá muito molhados no meio da madrugada, no primeiro dia de corrida, e o pessoal tava tendo hipotermia lá em cima. Não ia ser o nosso caso, né, mas ainda assim a gente ia enfrentar uma super subida num dia que tava começando a querer chover. Subindo aqui, sem parar, e aí a gente se depara com a cachoeira dessa daqui, gente. Parque Nacional Queulate. Bonito demais. Aqui no fiord que tem por aqui, pessoal, tem várias cachoeiras ali. E agora a gente tem pra lá. Aí, ó, onde que a estrada vai. Coisa linda. É, gente, olha aí. Chuva. Isso aí, por incrível que pareça, é água do Oceano Pacífico. É tudo salgado, gente. Acabamos de passar por um fiord. E agora é um braçozão do mar. Coisa linda. E aí você tá andando e simplesmente tem um glaciar desse. Ventisqueiro. Amanhã a nossa meta é ir lá. Tomara que dê pra ver de pertinho. Depois de 90 quilômetros, uma subideira, galera. Foi um dia longo. Chegamos aqui à cidade de Puyuhuapi. E olha que legal, isso aqui é o mar. A gente tá num braço do mar. Então amanhã diz que vai fazer sol. Quem sabe tem banhozinho de mar também. E aqui, o lugar que a gente vai ficar hoje, achamos um camping aqui, chama Adonai, que a Violeta vai hospedar a gente. Então vamos lá pra dentro. Valeu! Um pouquinho do nosso camping. Estamos descansando aqui hoje, ó. Chão batido de terra. Eu tô dormindo aqui ontem à noite, uma goteira na minha cara. Mas é isso aí, né? Melhor do que estar no vento gelado, no frio. Não tivemos que armar a barraca. O Henrique tá ali, as luzes são boas. Chegaram 2 viajantes asiáticos. E mais uma aqui da Suíça também. E a gente tá por aí, descansando hoje. Olha essa floresta molhada. Muito brisa. E a trilha aqui é super bem cuidada. Eles não estão abrindo o parque nas segundas e terças, justamente para fazer a manutenção das trilhas, deixar melhor, mais acessível para todo mundo e todo mundo conseguir acessar. A gente já passou da metade aqui. Tá bem barrento porque tá chovendo bastante esses dias, mas estamos avançando bem. Chegamos ao Ventisqueiro Grande. Olha o drone aí, galera. Na beira do mar.
estrada, piloto. E ali atrás. Não, você tem que fazer ele abaixo. Aí. Finzinho de tarde, a lua lá, galera. E o sol batendo aqui, ó. Montanhas, a gente vê na estrada beirando ali. E eu e o Henrique apreciando, ó. Uhul. Puyuapi, gente. Baita lugarzinho quando o dia é de sol. Depois da costa de Keolate, a gente ficou mais um dia em Puyuapi, aquela cidade ali na beira onde vocês viram a gente filmando de drone, porque a gente quis ir lá no Ventisqueiro Colgante fazer aquela trilha. Isso aí já é a gente no dia seguinte, começando a viajar de novo. Esse já seria o último dia nosso na Carretera Austral. Íamos fazer mais de 100 km e pegar um desvio para sair da Carretera Austral por Futaleufú. Muita gente que faz a Carretera Austral de bicicleta resolve sair para o Futaleufú para não pegar os vários barcos até Porto Monte e já cruzar direto para a Argentina. E foi isso que a gente decidiu. O pior é que estava chegando ao fim a nossa Carretera Austral e olha aí como que estava o céu, gente. O clima ficou bom nos últimos dias, dá para acreditar? 2 horas e 20 pedal, 45 km pedalados. Estamos aqui na pracinha principal de La Junta. Estão começando a preparar os enfeites de Natal ali e tudo mais. Vamos fazer o nosso almoço. Fazer não, comer a marmita que já está pronta. Arroz com carne de soja. O Henrique já sentou ali na sombrinha. O céu, para vocês verem, não tem uma nuvem. As montanhas nevadas estão ao redor. Cidadinha bem legal. E é isso, galera. Vamos aí. Chegamos, depois de 7 horas de pedal, 128 quilômetros. Chegamos no famoso Beach Paradise. Olha lá a lua lá. Vamos tomar um banhozinho aí no lago. Tem outros cicloturistas. E é isso. Achamos esse lugarzinho no Overlander. Metemos marcha. Chegamos. E agora aproveitar isso aí. Que amanhã a gente for o drone. Valeu. Esse lago aí já fica fora da Carretera Austral, mas foi um dos lugares mais lindos que eu acampei até hoje. Olha esse lugar, que maravilha. A gente foi tomar um banho ali, mas a água estava congelando. Eu nunca vi nada igual. Foi muito difícil para mim entrar dentro dela. Mas não podia ser diferente. Depois de passar tantos dias na Carretera Austral, eu tinha que pular dentro de um lago. E essa foi a forma que eu escolhi para despedir desse lugar incrível, que eu já tô com muita saudade de voltar. Além do mais, vendo essas filmagens, eu vejo que muita coisa ficou para trás. Eu preciso voltar lá para fazer um vídeo realmente bom desse lugar tão especial, que marcou muito a nossa viagem. Mas da próxima vez vai ser na alta temporada, quando não tiver tanta chuva. Porque senão, aquele sofrimento de novo, eu não sei se eu quero não, viu? É isso, pessoal. Não pegou na filmagem, mas a gente tá tendo esse porzinho de sol incrível. Olha essas cores nas montanhas. A lua tá um pouquinho acima. Então é isso aí. Banho tomado, estamos prontos. Muito bom dia. Hoje o nosso caminho é para lá. A gente está quase saindo do Chile. E esse aqui é o lugar que a gente passou a noite ontem, conhecido como Beach Paradise. A gente deixou as barracas ali, tá tudo ali. Mas é isso, tomamos um banhozinho aí. E hoje o dia amanheceu assim, ó. Que coisa linda. Bora. Desmontando nosso acampamento na beira do lago, aí ó, as roupas estendidas. Tinha um pessoal aqui e olha lá, visto atrás. Dá vontade de ir embora num lugar desse? Não dá, né? A caminho de Futaleufú, faltam 40 km até lá, de ritmo, trepidação, como vocês podem ver na câmera. Fora a infinidade de cachoeira que a gente vai ver. Desde o momento que a gente saiu da Carretera Austral e foi em direção ao Futaleufú, o terreno foi todo de ripa, esse cascalho bem característico de lá. Mas a paisagem seguia deslumbrante e o dia estava maravilhoso, mais um dia de sol. E antes que eu me esqueça, não deixa de se inscrever aí no canal se você curtiu o vídeo e quer saber um pouquinho mais dessa aventura de bike pelas Américas. Chegamos na cidade de Futaleufú e aí tem uma galera de laranja aqui, ali tem uma galera de verde. Tava cheio de gente aqui. Mas é isso aí. Não sei o que tá rolando não. Parecia uma gincana, uma corrida. E aí, Henrique? Só alegria? Só alegria. Acabamos de chegar na última cidade do Chile, que nós vamos aqui nessa temporada do Chile. Futaleufú.
Isso aí. Pracinha bonitinha. Lugar bonito. E é isso aí, galera. Vamos ver o que a gente vai fazer agora. Valeu, Carreteira Astral. Até a próxima.